Era uma vez um rei que queria dar um ensinamento para o povo do seu reino. Convidou algumas pessoas mais importantes da vila para um almoço. Quando chegaram ao palácio, estava tudo muito lindo, um jardim maravilhoso, os arranjos, a decoração, estava tudo perfeito. Eles sentiam que cada detalhe foi pensado. Eles estavam encantados com o carinho com que tudo aquilo foi organizado, planejado. E caminharam pelo palácio, observando, conversando, estavam felizes. E com o passar do tempo, a fome foi chegando. E aí, eles foram sentindo um certo desconforto que a fome dá, né? E eles começaram a observar que, apesar de todo o cuidado, com todo o capricho, até agora eles não haviam comido nada. E aquilo, esse desconforto foi crescendo e foi dando lugar à falta de paciência, a uma irritação por qualquer coisa. E eles começaram a não desfrutar da beleza que estava posta à frente deles. E à medida que a fome apertava, todo esse desconforto aumentava entre eles. Até que eles começaram a sentir um cheiro maravilhoso, um cheiro que estava tentando até aquelas pessoas que não estivessem com fome. E uma porta enorme se abriu de um salão muito bonito. E no meio do salão tinha uma panela enorme com uma sopa muito cheirosa, muito cheirosa. E eles perceberam que nesse salão não havia pratos, não havia um local para comer a sopa. No canto existia apenas colheres com os cabos muito altos, muito grandes, muito longos. E só as pontas dessas colheres estavam numa temperatura aceitável. Aquela haste maior, aquela parte da colher maior, estava muito quente. E eles, como já estavam irritados, eles pegaram as colheres, cada um queria resolver o seu problema, a sua fome. E tentavam comer, e como comer com uma colher com um cabo daquele tamanho? Que rei mais sem noção, para que ele está nos expondo a essa situação? Até que de repente uma pessoa pegou a sua colher e serviu o que estava em frente a ela do outro lado da panela. E quando eles perceberam que essa pessoa estava sendo alimentada por outra, eles começaram a seguir seu exemplo e todos ficaram saciados. Porque eu estou trazendo essa história, quais são os pontos de reflexão. É uma historinha muito interessante que, se você digitar no Google, História da Colher de Cabo Longo, você vai vê-la. E percebam que, do ponto de vista emocional, várias coisas podem nos provocar a impaciência, a intolerância, o mau humor, nos tirar do eixo. A fome faz isso, a falta faz isso, a falta de dinheiro,
a falta de trabalho, a falta de pertencimento, a falta de responsabilidade, a falta de moradia, a falta de segurança. Tudo isso faz com que a gente fique irritado à toa, que a gente fique estressado, que a gente fique fora da nossa condição normal. Nessa condição de falta, a gente olha muito para si e a gente deixa de perceber uma série de coisas que está à nossa volta. E essa história, ela nos traz uma reflexão muito rica e muito importante sobre esse momento que a gente está vivendo. E eu me lembro que quando eu era pequena, quando eu era criança, eu compartilhava quarto, eu compartilhava roupa, a gente compartilhava comida, a gente compartilhava tarefas de casa. Cada um se responsabilizava por uma coisa, a gente viajava em família, a gente assistia a televisão juntos. E hoje o que a gente vê é que cada um tem o seu mundo particular. A gente tem o seu quarto, cada um tem seu quarto, cada um tem as suas coisas, não mexe nas minhas coisas, eu não posso mexer nas coisas do fulano, do ciclano. Eu tenho o meu horário, eu tenho os meus amigos e é tudo individualizado. E quais são as consequências desse mundo? É que muitas vezes, quando a gente foca no individual, a gente perde a noção da importância do coletivo. A gente perde a noção de que nós somos seres sociais e interdependentes. Por mais dinheiro que eu tenha, por mais recurso que eu tenha, eu jamais consigo viver sozinha. Eu preciso de alguém que plante o alimento para chegar no supermercado. Eu preciso de uma pessoa para conversar. O isolamento, ele é tão nocivo para nós, seres humanos, mais do que a comida. E existem estudos que mostram que uma criança, se ela tiver que escolher entre o aconchego, o calor de um ser humano ou uma comida, ela prefere o calor do ser humano. E isso é da nossa natureza e nós não podemos desvirtuar desse caminho. E quando nós pensamos nestas questões que eu coloquei, eu vou trazer um exemplo de coisas simples do tipo, você chega num local e uma pessoa grávida com a barriga enorme está lá, ou um idoso, as pessoas não se levantam mais para dar o lugar. Cada um está muito preocupado em cuidar de si, no seu mundo. Assim como no caso da sopa, quando eles chegaram no lugar, o primeiro momento foi cada um tentar resolver o seu, até que alguém tome a iniciativa, saia daquele comum, para que as outras pessoas percebam e sigam. Nós precisamos de exemplos, nós precisamos de liderança ativa, que são exemplos de pessoas que fazem aquilo que é certo, porque nós estamos cheios de exemplos, mas exemplos que estão nos levando a essa individuação. É muito comum você pegar vou contar um caso da minha filha. Eu levei ela num certo ortopedista famoso
em Belo Horizonte, e ele era especialista em coluna. E na época, a Amanda fazia esporte e o joelho dela estava doendo. E no meio da consulta eu perguntei: doutor, eu queria que você olhasse o joelho dela. E ele virou para mim e falou assim: olha, a minha especialidade é coluna, eu só olho coluna. Eu tenho um colega aqui do lado que olha joelho. E nós saímos da consulta do especialista de coluna e literalmente na porta do lado a gente fez uma consulta com um outro ortopedista que era especialista em coluna. E aí nós contamos para ele e ele olhou o joelho da Amanda, olhou a coluna, olhou para Amanda. Então, a gente tem esse risco quando a gente fica muito especialista, a gente perde a noção de que por trás daquela coluna existe uma pessoa. E a gente precisa de olhar para ela como um inteiro. Para que nós sejamos pessoas boas, para habitar esse mundo, para dar ao mundo as soluções que ele precisa, a gente precisa desenvolver a inteligência social nas nossas crianças, em nós. A gente precisa desenvolver a empatia, a gentileza, o senso de colaboração. A gente precisa ver os nossos costumes, os nossos hábitos. Os nossos hábitos são sustentados pelos nossos planetas, pelo nosso planeta. É cabível que a gente consuma a água desenfreadamente, que a gente use os recursos deliberadamente. A gente precisa cuidar do meio ambiente, pensando não na nossa geração, não na minha existência, mas na longevidade, na sustentabilidade ao longo dos anos. E quando a gente vive pensando só no nosso umbigo, só na nossa pessoa, só na nossa existência, a gente não vê muito sentido de colaborar, porque eu não vou usufruir. Para que eu vou plantar uma planta que vai dar frutos daqui 20 anos, 30 anos, se eu não vou estar aqui para comer? Isso não me interessa. Esse é o pensamento curto, reto e errado, equivocado, que as pessoas que estão acostumadas a olhar só para o seu umbigo desenvolvem. Então é essa a história que a gente precisa, às vezes, ter colheres de cabos longos para que a gente possa olhar para o mundo e entender que ele é de todo mundo e que nós precisamos desenvolver e repassar costumes, hábitos, valores, porque tudo isso nos foi ensinado. Se um dia você levantou da sua cadeira para dar lugar para um idoso ou para dar lugar para uma gestante, foi porque alguém ensinou para você. E você precisa ensinar isso às pessoas. Porque senão a gente vai estar com uma panela enorme de sopa, com uma colher na mão e morrendo de fome. Pense nisso. Essa semana, pense nos valores, nos costumes, naquilo que você aprendeu, aquilo que lhe foi ensinado pelas pessoas que cuidaram de você e que você precisa passar à frente, que você não pode interromper essa linha de bons modos que é tão importante para uma vida de pessoas interdependentes. Pense nisso. Até.